Opa, pessoal, então estamos aqui com a nossa música que vocês já conhecem, Stronger, do Prisma. E hoje a gente está fazendo aí uma live completamente aleatória, vamos dizer assim, né? Uma live aí que a gente resolveu fazer com a Kênia, que é a minha esposa, aliás, vai falar aí conosco, né? Eu sou Flávio Dil, me entrou aí já, Kênia Dil. Oiê, tudo Tá, bem? tá conectando aqui, vamos ver. Conectando. Para mim aqui aparece que tá conectando, não tô vendo nada, nem. Eu, Agora sim. agora Opa, sim, eu tô gente, te vendo tudo já. Tudo bem? bem? Boa noite. Se apresente para nós. Eu só falei que é a minha esposa até agora. Mas quem você é? O que você tem a ver com motociclismo? Então, para quem não me conhece, meu nome é Kênia Diel. Eu sou esposa do Flávio Diel, também sou empresária, blogueira. Trabalho ativamente na comunidade Pro Autismo junto com o Marcos Mion e faço aí um trabalho lindo de conscientização do autismo. Mas para quem não sabe, e muita gente não sabe, já andei muito de moto e hoje vim aqui conversar com o Flávio pra gente. Olha, tem amigos meus entrando aí, Ana Vieira, USA, beijo, linda. Obrigada por estarem aqui, gente. É uma honra poder aparecer aqui na live do meu marido. Então, hoje vocês estão me vendo sem filtro, porque a live não é minha. Então, eu entrei sem filtro aqui. E é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, meu gatinho. A gente que agradece. Quando eu falo a gente, é eu e você, praticamente. Porque quem não sabe, gente, também AIK Motos quer dizer A de ADV, que é o meu apelido, vamos dizer assim. Outro motociclista, outra hora a gente explica isso aí. E K é de kit, né, de Quênia, o apelido então da Quênia, né? Porque quando a gente entrava no motociclismo sempre tinha que dar um apelido para o pessoal. O pessoal que é do meio motociclístico aí sabe como é que funciona isso. E eu sempre falei para ela, a melhor saída para não inventarem um apelido esquisito é você já entrar com um apelido, né? E eu sempre gostei das três letras, não sei porquê. A DV era o meu e Kit da Quênia aí, então. Era o kit do Kit Kat, né? Do chocolatinho Kit Kat, que você gostava muito, né? Aí você É, me deu a opção de escolher o kit ou o cat. Eu escolhi o kit. não vamos entrar em detalhes mais picantes aí, vamos deixar esses A detalhes. Ana Vieira tá perguntando se você compete. Eu? Compete, faz competição de moto, ela tá perguntando. Não, não, nunca fiz competição. O meu negócio com moto Só mesmo comigo, né? é paixão, né? Paixão, a A Kênia sabe gente dava umas disso. corridas, né? A gente dava umas corridas nas pistas aí, a gente dava umas apostadas, mas a tua moto era sempre de maior cilindrada que a minha, eu saía em desvantagem. Mas a única É, competição que a gente fazia era essa, né? acontecia, né? E vamos começar então o papo justamente por aí, né? Assim como eu, tu eras uma apaixonada por moto. E esse papo, pessoal, é principalmente aí para os casais que têm aí a esposa que às vezes não concorda muito com o marido estar andando de moto. Muitas vezes também eu tenho muito cliente também, estava conversando justamente isso com a Kênia, né? Que as esposas não topam que ele vá viajar, porque inclusive e o Thales eu vi que entrou ali Olha o agora. comentário do Thales ali, ó. Tô vendo ali, ó. Competição de quem é mais E, lento. pode ser, Thales. Não deixa Oi, de eu ter uma corria, hein? competição também, né? Que Eu corria faz. muito. Pois é uma prova que é difícil. Se faz em cima de motocicletas, não é fácil tu segurar uma moto pesada em baixa velocidade. Muita gente não sabe disso, mas é uma realidade também. A moto por si eu tenho como um estilo de vida, né? E aí eu vou até aproveitar a entrada do Thales aí, né, que o Thales é o nosso parceiro da Premium Rentals e Tours em Las Vegas. E o que acontece? Em Las Vegas, não preciso dizer para ninguém, né, existe como é que eu vou dizer assim, um mito, né, de que Las Vegas é a conhecida como Sin City, né, ou seja, a cidade do pecado, né? Todo mundo já viu o filme aí, né, Desculpa.
Todo mundo já viu o filme, como é que é? Se Beber Não Case, em Las Vegas e coisa e tal. Todo mundo conhece o chavão. Ah, o que acontece em Vegas fica em Vegas. E por aí vai, né? Então a gente tem muitos... E aí eu já vou entrar no ponto, tá, gente? A gente tem muitos clientes, assim, que a esposa... Existem dois casos que eu estava até falando para a Kênia, né? Aquelas pessoas que dizem assim, ah, eu não vou porque a minha esposa não deixa, né? Ou aquelas pessoas que dizem assim, ah, eu só vou se a minha esposa for. E muitas vezes a esposa nem gosta de moto, mas ela tem um certo receio por tudo que vê sobre Las Vegas. E por que que eu Deixa eu te digo isso? interromper, só te interrompendo, alguém comentou aqui que acredita que o receio é pelo número de acidentes que se toma conhecimento por aí. Mas só lembrando essa explicação que você está dando aí sobre Las Vegas e tal, vamos partir do pressuposto que a maioria das pessoas não sabem do que você está falando, tá? Eu vi que tem bastante gente aqui que é do meu público. É importante explicar que essa empresa da qual nós dois somos sócios, eu te ajudo um pouco, mas enfim, é a nossa empresa, sua empresa, né? Você faz turismo pelos Estados Unidos de moto. Então, né, você tem as motos lá, as pessoas daqui saem de avião, vão até lá. Olha, o Marcos Mion tá aqui. Beijo, Marcos. As pessoas vão até lá para andar de moto, né, com as motos que você tem lá. Então, esse é o questionamento que você tá falando, né, das esposas não quererem que os maridos viajem. Só para esclarecer, porque as pessoas estavam pensando que você estava falando sobre andar de moto aqui no Brasil. Então, continuando. Uhum. São duas coisas, né? Porque existem dois pontos. É claro que todo mundo tem receios de acidente, mas é uma coisa que eu sempre digo, até inclusive para quem já andou por lá, nos Estados Unidos é muito mais difícil se ter um acidente do que aqui. Porque eu não vou entrar exatamente no mérito, vamos dizer assim, não vou a fundo na questão, porque isso aí é material e conversa até para uma outra live, né? Uma live aí até com Thales, de repente, né? O Thales é complicado, ele não gosta muito de aparecer em vídeo, né? Mas o fato é que o trânsito lá é muito diferente de América do Sul, né? Então esse é um dos pontos. Mas quando eu estou falando ali de Las Vegas, é a questão do mito de Las Vegas, que muita gente acha lá que, ah, não, mas o meu marido vai para lá e coisa e tal, e agora o que vai acontecer? Vai me trair, meu Deus, que horror, né? E isso é uma coisa que falaram, inclusive, para você, Kênia, né? Que é as conversas que a gente já teve, né? Mas como que você deixa o seu marido ir para lá, para Las Vegas e coisa e tal? Como é que você vê isso enquanto esposa? Como é que você vê isso enquanto mulher? O que você diria para as esposas em geral, né? Acompanha, não acompanha. E mais, o mais importante, aquelas que não gostam. O que elas fazem quando aparece uma proposta de viajar para a Route 66? Que uma das paradas principais é Las Vegas. Ai, gente, meu marido me ardia. Ele fala sem parar. Gente, a gente tá aqui com dois celulares para poder transmitir nos dois Instagram, porque não deu certo. Nós estamos na mesma casa, para quem tinha perguntado. Eu no meu escritório, ele no dele, deu conflito de internet, aí a live caiu e a gente tá aqui com os dois celulares para transmitir nos dois Insta. Então eu tava falando para vocês, quando caiu, que meu marido me dá taquicardia, ele sabe disso, porque ele fala. Aí quando eu vou responder, eu já não lembro mais. É tanta coisa ao mesmo tempo. Vamos começar do zero? Vamos começar do zero de novo? Vamos. Tá, então vamos lá. Faz a tua pergunta que eu já não me lembro mais, não. Qual é a minha pergunta? Eu não sei. Ó, tô mudando o filtro aqui no meu. Tá, muda o filtro. Minha pergunta é... Você é motociclista também? Olha, eu não sei se dá pra dizer que eu sou, dá pra dizer que eu fui, né? Durante muito tempo. Eu acho que você tava falando também a questão das mulheres não deixarem os maridos viajarem e tal, né? E o que acontece? Eu ia responder justamente isso, né? Que eu sou, assim, meio
suspeita pra falar porque eu sou muito da pessoa ter uma autoestima, da pessoa ter o seu devido valor, da pessoa, como é que eu vou dizer assim, a gente tem que se colocar acima de qualquer coisa se a gente quer que alguém ame a gente, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E daí, então, a não deixar o marido viajar, você tinha comentado também, você falou um monte de coisa, tô dizendo que você falou um monte de coisa, ó. Você tinha comentado que as pessoas já chegaram a me incomodar, a falar comigo, como que você deixa o seu marido viajar justamente pra Las Vegas, né, onde tem o turismo lá, lugar onde se sabe, né, que tem muita, não sei se orgia é a palavra, não é bem isso, né, é uma cidade, assim, bem propensa a atividades físicas entre adultos. Las Vegas, para quem não sabe, né, gente, é conhecido por Sin City, né, ou seja, a cidade do pecado. E isso é uma coisa histórica que até. Depois eu conto sobre um pouco mais porquê disso, mas não quero interromper muito a Kennedy. Mas eu vou contar ainda nessa live porque que se chama Sin City. E Las Vegas, por menos que a pessoa saiba, Las Vegas tem até vários filmes, né, que retratam as coisas que acontecem lá e que ficam lá. Mas é o que eu tava falando pra vocês, né, eu penso assim, que a gente tem que ter uma autoestima a ponto da gente ter confiança na gente mesmo. Então, assim, o primeiro ponto pra você confiar em outra pessoa, você confiar em si mesmo. Porque eu até falei pro Flávio, assim, é meio arriscado eu falar isso publicamente, porque eu acho que muita mulher pode até não gostar. Mas é o que eu digo assim, ó, se o cara quer trair, o cara ou a mulher, né, enfim, se um dos dois quer trair, vai trair, nem que seja com a vizinha do prédio, no tempo que tiver brecha. Eu acho que a pessoa que tem o gene da traição, ela trai. Isso é fato. Gostei desse gene da traição. E assim, não adianta. Quanto mais eu incomodar um cara que sabidamente quer trair, vamos supor que fosse o teu caso, né? Quanto mais a pessoa desconfia, quanto mais a pessoa prende, quanto mais a pessoa incomoda, mais desperta aquilo no outro. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter autoestima, a gente tem que ter confiança, do tipo, de saber que, né, entre tanta mulher no mundo, você casou comigo. Se você quiser me trair, você vai me trair, seja com um colega de trabalho, seja com alguém da cidade, seja quem for, entendeu? E, aliás, a chance maior é essa, né? Da pessoa ser traída por alguém do ambiente de trabalho, porque é onde se tem mais convivência. Então, realmente não é uma coisa que me preocupe, até porque eu sou mais eu, né? Eu também. Quer que eu conte a história da Sin City? Não. Não? Não. Mas bem interessante. Tá, então conta. Ele pergunta pra depois contar igual. Sin City, gente, aconteceu por o seguinte. Sin quer dizer pecado e City, cidade, né? Então é cidade do pecado. O que acontece? Las Vegas era uma das únicas cidades durante a lei seca que era possível se beber, né? A lei seca nos Estados Unidos, vocês sabem que foi uma lei que proibiu as pessoas de ingerirem bebidas alcoólicas, né? E a Las Vegas, já pelo contrário, não. Lá era liberado, então, as pessoas usarem bebidas alcoólicas, até outras substâncias ilícitas, e é óbvio que o álcool, essas substâncias ilícitas levavam a outra coisa, né? No momento que já estava liberado, vamos dizer assim, as bebidas alcoólicas, estava liberada também, inclusive, entre aspas, a prostituição. A prostituição, não sei se vocês sabem, inclusive nos Estados Unidos, ela é proibida por lei, o que não quer dizer que não aconteça, né? Então, por isso, essa é a história da Sin City e também a história do que o que acontece em Vegas fica em Vegas. Por quê? Porque as autoridades, elas não chegavam até Las Vegas. E por conta disso, então, houve e há esse mito, vamos dizer assim, sobre Las Vegas. Mito, eu sempre digo, até ali. Porque uma das coisas, até a Kênia me confirmou agora, né, que eu sempre digo, quer fazer besteira, você vai fazer em qualquer lugar. Você vai fazer na sua cidade, você vai fazer no seu prédio, você vai fazer na sua rua, isso não interessa. Então isso é uma coisa que a gente sempre às vezes é complicado, né? A gente leva a conhecimento das esposas
sobre isso, né? Tem muitos casos até que as esposas pedem para que a gente relate o dia a dia, o que acontece, onde estão, e isso tudo, sim, acontece. Isso tudo está no nosso tour. E o que a gente sempre fala, né? Ah, tem alguma desconfiança? Das duas, uma, ou vai junto, ou duas. Você que manda em casa, né? Não tem nada a ver com isso. E a gente tem muito casal, gente, inclusive, que vai nesse passeio. E aí, o que eu estava conversando com a Kênia, até para a gente fazer essa live, a gente normalmente tem 2 casos de clientes. A maioria dos nossos tours, até para vocês saberem, eles partem de Las Vegas e chegam em Las Vegas, salvo o Route 66 Full, que é o que sai de Los Angeles e vai até Chicago, né? Que é a rota 66, Route 66 completa, né? Todos os nossos outros tours, o Experience e o VIP, eles saem e voltam para Las Vegas. Então existe muito, mas isso, e Las Vegas, como é que é, né? E aí eu, né, vou perguntar qual é, né, nesse sentido, a tua paixão pelo motociclismo. Como é que é isso? Porque tu não me respondeu a pergunta. Tu foste motociclista, tu ainda és, tu ainda tem uma paixão recolhida. Como é isso? Então, só para esclarecer quem está entrando aqui no meu Instagram, nós estamos com os 2, né? Boa noite, todos que estão entrando. Nós estamos com os 2 celulares porque a nossa internet falhou. A gente resolveu dividir a mesma cena aqui para não ter problema de conexão. Então, para quem não sabe, no teu perfil, né? Eu sou autista, mãe de autista, né? Autista Asperger. E dos meus grandes problemas na vida, vamos dizer assim, sempre foi não ter medo das coisas, né? Sempre tive uma sensibilidade muito forte, assim, pra dor. Nunca fui de sentir dor, assim, tanto que carinho pra mim tem que ser uma coisa muito apertada, tem que ser uma coisa forte, assim, que se eu fizer aquele carinho levinho, assim, me dói. Justamente por essa sensibilidade. Então, eu nunca tive medo das coisas, assim, tive medo de agulha, nunca tive medo de cair de moto. Aliás, era uma coisa curiosa, né? Antes da gente ter nosso filho, eu vivia dizendo que eu queria saber como que era um acidente de moto. O meu sonho era saber como é que era um acidente de moto. Esse aqui ficava louco comigo, né? E quando eu conheci ele, eu sempre gostei bastante de moto, me apaixonei, assim, logo de cara. E ele me deu, logo no primeiro aniversário que eu fiz, que a gente tava junto, ele me deu minha carteira de habilitação de moto e comprou uma moto pra mim. Então, assim, eu sempre gostei muito, a gente andava muito, a nossa lua de mel foi de moto, nós dois com 2 motos, fomos do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro de moto, e só que eu acabei sendo uma pessoa, assim, muito inconsequente, disso eu me arrependo, não me orgulho disso, porque não acho legal, até o dia que eu sofri um acidente bem grave, né? Mas continuei andando de moto e acabei parando de andar de moto quando eu tive o meu filho, né? Porque aí depois que a gente vira mãe as coisas mudam. Só que, Adilson, beijo, todo mundo que tá aí. Acontece que o Flávio ficou tão chato dentro de casa que eu implorava pra ele andar de moto, né? Que foi uma coisa assim que ele assim... Como é que eu vou te dizer? Ele não foi aquele pai, né, presente emocionalmente, mas ele foi presente na parte tática, vamos dizer assim, né? Era muito assim, o plano de ação, o que nós vamos fazer pra tudo ficar bem, porque a gente teve uma gestação muito complicada, um filho de UTI, né? E ele sempre foi muito prático, assim, pra resolver as coisas, mas ele era bem distante emocionalmente. Então, chegou um ponto que eu mesma disse pra ele, cara, faz o seguinte, vai andar de moto, vai, porque eu não tô te aguentando assim. E, realmente, as coisas começaram a melhorar pra nós enquanto casal, porque, gente... Não existe casal perfeito que nunca tem problema. Nós já tivemos os nossos. A questão é que a gente já tá 15 anos junto, né? Então as coisas tendem a se ajeitar. Mas a gente passou dificuldade, principalmente quando nosso filho nasceu, quando teve diagnóstico de autismo e tudo. Mas eu sempre tive isso pra mim, que cada pessoa tem que ser ela mesma. Quando a gente perde minimamente a nossa essência, a gente vive infeliz. Então eu sempre fiz questão que ele andasse de moto, porque eu não tinha mais necessidade de andar de moto, mas eu queria que ele andasse. Hoje em dia, eu tenho muita vontade. A moto maior que eu andei ultimamente, depois de ser mãe, foi uma MT-03, pelo receio. Nunca consegui subir numa moto maior que essa desde que eu me tornei mãe,
pelo receio justamente de que, tipo, eu sou a vida do meu filho. Então, assim, eu fico dividida. Eu acho que o meu amor entre moto e o meu filho acaba falando muito mais alto. Só que isso não me dá o direito de querer que o Flávio, enquanto pai, enquanto homem, enquanto uma coisa que tá no sangue dele, que ele não possa vivenciar isso, né? Não sei se eu respondi tua pergunta. Respondeu. Uma das coisas que eu sempre falo até para todo mundo, e falo inclusive para a Kênia, né, que a gente, né, pessoal, a gente não tem segredos com relação a nada. Até eu acho que eu me tornei um like autista, como se diz, isso. né? É que eu, para todos os efeitos, eu não sou autista, tá? Para todos os efeitos, tá, gente? Para todos os efeitos. Mas a gente acaba se tornando, vamos dizer assim, como o like autista quer dizer como um autista, né? E isso me leva, inclusive, a gente falar muitas verdades às vezes que até para pessoas normais, vamos dizer assim, acaba doendo, acaba sendo uma coisa muito agressiva, vamos dizer assim. E uma das coisas que eu sempre falei, e isso vale inclusive para todos os motociclistas, né, ou até aquelas pessoas que gostam de jogar futebol, vamos dizer assim, bateria fraca, oh meu Deus, né, é que mantenha as suas paixões e não invente, né? O que eu quero dizer com isso? Se você é apaixonado por motociclismo, né, você mantenha aquilo, né? Mas um exemplo, se você nunca gostou de futebol, casei, agora todo fim de semana eu tenho que jogar futebol. Bicho, aí não funciona, não dá, entendeu? Esse é o grande ponto, né? Quem sabe a gente encerra o teu aqui e continua no meu, o que você acha? Pode ser. Tá acabando a bateria, depois a gente sobe. Pera aí, gente, eu vou fechar aqui. Quem quiser continuar assistindo, entre no Autismo Make. Pessoal do Autismo Make, fiquem aqui, não saiam. Nós estamos tentando nos entender com os celulares. O celular dele agora, pra ajudar, ficou sem bateria. Meu braço aqui tá dormente. Eu tô quase mostrando mais do que devo aqui, porque eu tô fazendo 1000 acrobacias. Então, olha o quadro da Samantha lá, gente. O outro da NECA, o outro do Tocantins, meus quadrinhos tudo lá na parede, ó. Eu mostrando os quadrinhos e a cara inchada, né? Oh, beleza. Mas vamos lá. Agora sim. Mas a câmera do teu é melhor, não? Depois eu copio do teu aí pro meu. A tua câmera é bem melhor. Então, gente, agora vamos continuar só aqui. Consegue manter a linha de raciocínio? Olha o Edu, beijo, meu amor. Não, você já é nosso amigo. O Edu daqui, o Edu, filho da Valquíria. O Edu. Beijo. Oi, Edu, tudo bem? Minha vida. Você já é nosso amigo, você já tem lugar aqui na nossa casa. Estamos esperando você vir nos visitar, Edu. Que o Edu, gente, eu vou falar. Tá, eu vou falar. Ele é especialista, inclusive, em fazer coquetéis, gente. Nossa, Edu, estamos esperando você aqui. Olha o Aspo Sincero, beijo. Aspo Sincero. Tá aí também, né? Amanhã eu e o Aspo Sincero temos uma livezinha junto. Legal. Então, gente, o que a gente estava falando aqui não invente paixões. O que eu digo assim, quem é apaixonado por moto é apaixonado desde sempre, né? E não deve largar isso por conta de casamento, por conta de relacionamento, por conta de o que for. E por que eu estou dizendo isso? Que eu acho que tudo o que move, gente, move qualquer relacionamento, move inclusive a questão do autismo, é o respeito. O respeito que tem que existir dos dois lados, né? A gente vê, e agora eu vou entrar na questão do autismo, a gente vê muito autista querendo, por exemplo, ser respeitado, enquanto eles acham que não, eu sou autista, então não preciso respeitar. A mesma coisa no motociclismo, que hoje aqui o assunto é o motociclismo, né? Sim. Tem muita esposa dizendo, eu quero ser respeitada, mas não respeita a paixão do marido, que é o motociclismo, né? Que é, no caso, até fazer viagens e coisa e tal. Eu era uma pessoa que, a Kênia sabe, eu viajava muito de moto. Todas as minhas férias eu viajava de moto. A gente casou, o que aconteceu? Nas minhas férias eu acabo viajando de moto.
E é o que eu tava falando, né? Fica tão estranho quando você não tá andando de moto que volta e meia eu chego a falar, né? Quem sabe você vai dar uma voltinha de moto agora com pandemia, tipo, não tá podendo viajar, não tá podendo sair do país, né? E, gente, eu vou pedir desculpa pra vocês, eu tô lutando aqui com o meu celular. A gente fez essa live surpresa, a única coisa que eu fiz foi botar uma maquiagem e nada mais. Então, eu vi que eu tava mostrando aqui até a minha roupa de baixo que eu não deveria mostrar. Deixa eu só terminar de ajeitar aqui pra mim ficar tranquilo. Eu comecei a me dar um suador aqui. Então, o que eu tava falando pra vocês. Eu acho que a gente, quando a gente deixa de ser quem a gente é, a gente acaba se tornando uma pessoa desagradável. Eu não sei se pelo fato de eu ser autista e ser muito prática, como eu falava pra vocês antes, né? Eu acho que a questão da insegurança, não vou mentir pra vocês, o cara vai pra Las Vegas, não sei o que, bate sim uma insegurança. Claro, eu sou uma pessoa normal, entre aspas, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito do meu marido, amo meu marido, não quero perdê-lo, né? Mas eu tenho esse lado muito realista, que inclusive faz parte da minha luta, faz parte da bandeira que eu levanto, que é a gente viver o momento, a gente dar o melhor de si, a gente fazer o máximo que a gente pode e o resto é com a outra pessoa. O Flávio sempre brinca comigo, me chama de mestre, de Buda, de não sei o quê, porque eu tenho uma maneira meio apaixonada de ver a vida, mas é verdade, aquilo que você não pode mudar, você simplesmente faz a sua parte, dá o seu melhor, porque tudo aquilo que você doa é o que retorna, né? Então, a Lari Costa tá dizendo aqui que não pareço que eu sou autista. Lari, não sei se você é minha seguidora ou dele, mas amanhã é Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Autismo não tem cara, autismo não parece, autismo tem vários níveis. Eu sou autista nível 1, síndrome de Asperger, tenho inteligência muito acima da média para muitas coisas e tenho muitas dificuldades por outro lado, mas a questão da live não é essa. Vamos continuar focando. É difícil eu não perder o foco falando, né, em live, ainda mais falando no meu perfil aqui, mas vamos continuar. Bom, indo então nessa linha aí que tu até tocaste nesse assunto, né? O que você diria, assim, que eu tava falando até no meu lá perfil, né? Gente, no fim acabou a bateria do celular, a gente veio só para um celular aqui da Kênia, né? Então eu tava falando para ela que existem naquela live dois tipos, vamos dizer assim, de clientes, ou três, né? Tem o cara que é solteiro, ok, ele faz o que ele bem entende da vida dele, né? Tem o cara que é casado e nesse se subdivide em dois. O cara que a mulher é apaixonada por moto e o cara que a mulher odeia a moto, né? Que já é meio esquisito, né? E por isso que eu até conversei aqui com vocês, né? Não percam as suas paixões, não se vendam, né? Quanto às suas paixões. Eu sempre digo assim, se você, por exemplo, adora futebol, né? Em vez de motociclismo, adora futebol, casar com uma mulher que odeia futebol, cara, assim, chance assim de 90% disso, esse relacionamento não dá certo. A mesma coisa o motociclismo, mas a gente sabe que existe. Tem aquela mulher que não gosta de moto, que não sobe na garupa de uma moto, a gente sabe que isso existe, né? E aí o pessoal fica, mas como é que fica então essa questão aí? Agora eu tive que botar numa sinuca de bico, como se diz, né? Essa mulher que não gosta de moto, mas o cara é apaixonado por motociclismo, o cara chega, olha, tem a proposta lá da AIK Motos para viajar no Tour Route 66 Experience, e a gente vai ficar em Las Vegas, e a gente vai em tal lugar, a gente vai andar, são normalmente 2.300 quilômetros de moto num país totalmente desconhecido, né? Que é claro, existe aquela apreensão até o que a gente estava falando lá de risco de acidente, coisa e tal. Como encarar isso? Como tratar esse tipo de coisa? Eu acho que vai muito assim da questão do casal mesmo conseguir se entender, né? Que você estava falando ali antes, né? Eu sempre gostei de moto, sempre admirei muito quem andava de moto, sempre sonhei em namorar um motociclista, vamos dizer assim. Mas era uma coisa que eu admirava, que eu curtia. Eu queria muito uma moto, eu tava até num consórcio na época, lembra?
tinha feito um consórcio, uma moto, não tinha sido contemplada ainda. De Honda Bis, gente. Porque pra mim ia ser um meio de transporte. Então, assim, pra mim era um meio de transporte do qual eu admirava quem conseguia andar em moto grande e, né, vi ele com moto grande. Era uma Suzuki na época, né, uma Suzuki esportiva. Me apaixonei, me encantei. E, na verdade, a minha paixão por moto veio muito por causa dele. É aquilo, a gente sempre acaba trazendo a questão do autismo, né? A autista vai muito por cópia, né? Aprende muito por cópia, por incentivo, pelo ambiente que está inserido. Então eu acabei, assim, vamos dizer, me apaixonando. Ele me deu a minha carteira de habilitação, me deu a minha moto de presente e foi uma coisa assim que eu fui me apaixonando cada vez mais. Mas quantas vezes eu viajei com ele de moto, tanto na carona quanto pilotando longas distâncias, saímos do país já, né, Brasil aqui, a gente tá no Brasil, né, e quantas vezes eu parei no meio do caminho e chorei, porque eu queria simplesmente que aquela moto evaporasse da minha frente, porque era muito cansativo. E faltavam muitos quilômetros. Sim. Ainda, né? E assim, era desesperador pra mim, porque chegava um ponto que eu não aguentava mais a moto trepidando, eu não aguentava mais o barulho, eu não aguentava mais a estrada, eu não aguentava mais nem a paisagem, aquilo tudo mexia muito com os meus sentidos, e eu parava, eu chorava, eu implorava pra gente parar, não tinha como parar, né? Tinha que seguir em frente, a gente ia pra cidades totalmente desertas, onde não tinha absolutamente nada, e isso foi muito bom pra mim, porque ele me incentivava. Isso foi muito bom. Isso eu ia perguntar. Isso mudou em alguma coisa a sua vida? Isso melhorou em alguma coisa a vida? Mudou, porque eu era muito ansiosa. Então, assim, por exemplo, se eu estava sofrendo com alguma coisa que ia acontecer, eu sofria muito. Ou, por exemplo, se eu tivesse que esperar muitas horas num lugar, eu sofria muito, eu chorava, eu me arranhava, claro, não inteira, assim, a ponto de todo mundo ver, mas eu arranhava os braços, eu feria minha pele, eu ficava nervosa. Com a questão da moto, melhorou muito, porque ele realmente me tirou da zona de conforto. No sentido, assim, que eu desenvolvi um pensamento em cima da moto. A autista se adapta muito fácil, né, gente? Que eu pensava assim, ó, amanhã, ao meio-dia, de um jeito ou de outro, isso vai ter chegado ao fim. Isso me trouxe uma lição de vida. Quando às vezes, por exemplo, agora na pandemia, que eu tô bem ansiosa, cheguei aí a ter uns leves picos de depressão, porque realmente é muito difícil pra quem é muito agitado, ficar dentro de casa direto, com criança e tudo. Mas uma coisa que eu penso, sei lá, chutando muito alto, em 5 anos tudo vai ter mudado. Então, assim, é a maneira que eu tenho de encarar a vida, que o motociclismo me trouxe. E até o Eduardo tava perguntando ali se é uma moto tipo motocross, né? Até do nosso casamento foi, né, gatinho? Era um estilo cross, né? A dele era cross, a minha era esportiva. Era uma Lander, né? Tu era uma Twister. Estradeira, na verdade, a minha, né? A gente passou por muitos estilos de moto, assim, desde da 150 CG até a de maior cilindrada lá de 1200, né? Então a gente passou por muitas fases e a gente ele tem, né? A gente tem uma empresa de moto, né? Eu sou sócia dele, ajudo muito nos bastidores só, né? Mas, enfim. Que eu tava falando, alguém tá dizendo aqui boa noite, que vai colocar a criança pra dormir. Beijo, obrigada por ter vindo, Francine. E sim, isso mudou a minha vida, justamente pra mim sair da zona de conforto, e também o gerenciamento de crise, né? Gerenciamento de crise num sentido, você tá em cima de uma moto, né? Como eu falei pra vocês, eu sofri um acidente grave, né? E aquilo ali me ensinou muito, porque eu passei a ter que usar mais sentidos por vez. Como é que eu andava de moto? Fala pra eles, gatinho. Nossa. Andava com fone de ouvido, no né? E ia dançando, dançando em cima da moto, como se não houvesse amanhã, né? Isso e que eu normalmente né? ia atrás, segurando, vamos dizer assim, o trânsito e apavorado, né, gente? Apavorado com o que eu estava vendo ali na frente, né? Mas, né, fazia parte. E sobre isso até, gerenciamento de crise, isso eu achei muito interessante, né? E o gerenciamento de crise no casamento, o gerenciamento de crise no motociclismo,
quando o cara embesta, eu quero porque quero sair de moto. E muitas vezes, né, gente, nesse meio tempo nasce um filho pequeno, é claro que nasce pequeno, né? Nasce um Oi, bebê, Silas. né, pessoal? Às vezes até existem problemas de saúde na família, às vezes existem problemas de ter uma criança especial, como é o nosso caso. Como é que a gente consegue, sabe, lidar com essas coisas? Como é que a gente consegue separar, né, a paixão do marido pelo motociclismo, a viagem que o marido tem marcado com o gerenciamento de crise, né? Pois é, eu sou daquela teoria, né, que o casal, eu acho que ele precisa sentir saudade, né, sendo bem sincero, aquilo que eu falei aqui pra vocês, né, a Marcele dizendo que mandou mensagem no direct, depois eu olho, beijo, linda. A gente, na verdade, eu digo assim, a gente tem que ter a saudade, a gente já passou por todas as fases do casamento, como eu tinha falado pra vocês, desde o início, né, e chega um ponto da vida, né, e por isso que eu te digo, né, Netinho, acho que depende muito, assim, da fase que o casal tá vivendo, né, casal muito novinho, geralmente um acompanha o outro, né, sai grudadinho onde vai, aí que eu acho que tem que entrar um consenso, né, mas acho que essa segurança que a gente tem, a autoestima, ser bem resolvido, buscar conhecimento diariamente para ser uma pessoa melhor, porque na verdade duas pessoas que se casam, elas abriram mão da família de origem, vamos dizer assim, para montar uma nova família. Então, se você não tem confiança, se você não consegue libertar essa pessoa, se você acha mais válido incomodar porque o cara vai andar de moto ao invés de sentir vontade de vê-lo feliz, aí tem um problema grave de relacionamento, não um problema de moto, né? Porque na minha cabeça, eu prefiro ver você feliz, fazendo suas coisas, pra quando você voltar, você tá inteiro dentro de casa com a gente, entende? E muitas vezes, vou dizer assim, chega a ser um alívio essa saída, porque acaba que a gente percebe a falta que faz, a gente tem a oportunidade de sentir saudade. Com essa pandemia que eu sempre digo assim, eu brinco com ele, às vezes a gente tá caminhando, a gente caminha todas as tardes, né? E aí eu digo pra ele assim, nosso casamento tem que resistir essa pandemia, né? Porque às vezes a gente tá tão junto, que chega uma hora que a gente é humano, né? Eu acho que a questão do autismo aí entra muito nisso, porque a gente fala o que a gente pensa. Muitas pessoas pensam e não falam. Eu, sem magoar, mas eu falo, né? Realmente, às vezes eu sinto necessidade de ficar sozinha, de ter esse meu momento. Então, eu acho que a gente apoiar o crescimento do outro, apoiar o que o outro gosta, não é nada mais, nada menos do que estar realmente com quem a gente gosta, com quem a gente quer. Porque quando tem algum outro problema, a gente acaba descontando no casamento. E aí eu entro até numa questão aí muito importante, né, gente? E aí eu puxo, vamos dizer assim, a orelha, principalmente dos homens, né? De uma coisa que a Kênia falou. Quando a gente fala, gente, em relacionamento, e aí vale para viagens, aí vale para tudo, pessoal. Quando a gente fala assim, enfim, né, de motociclismo, até de paixões, que o motociclismo para mim é uma paixão, uma coisa assim. Eu sempre digo para Kênia, né, eu tenho assim várias paixões na minha vida, né, mas eu escalono elas. A minha primeira paixão é a família, né, e a minha segunda paixão é o motociclismo, né, e depois tem terceira, quarta, quinta, sexta paixão, né, sou CAC, atirador esportivo, também é uma paixão também, mas isso fica em outro plano, né? As minhas duas primeiras são essas. E aí o puxão de orelha é o seguinte: quando você tem uma paixão, você sabe o que é uma paixão. Então, permita o outro lado ter a sua paixão também. A Kênia, por exemplo, ela é apaixonada por autismo, ela é apaixonada por artesanato, por produzir as máscaras dela, os artesanatos delas, fitinhas do autismo, as almofadas e por aí vai. E as palestras, né? Que Palestras agora estão paradas também, por causa da pandemia, estão paradas, mas, né? tá fazendo mais live, né? Sim, mas eu precisei viajar muito enquanto ele ficava com o Guilherme pra mim poder fazer as minhas palestras também. Sempre foi minha paixão, e exatamente, né? E esse é o ponto. Se você quer ser apoiado enquanto motociclista, apoie também a sua esposa. O que a sua esposa gosta? Qual é a paixão dela?
não se preocupe só com você, se preocupe com o outro. Quando a gente começa a se preocupar com o outro, com a paixão, com a necessidade dos outros, a gente tem atendida a nossa necessidade também. A minha necessidade é o motociclismo, é a paixão pelo motociclismo. É isso aí. E eu acho que a gente vai ficando por aqui, porque a gente tem um outro apaixonado ali, fantasiado de quê, cara? De Frankenstein. Vem De cá. Frankenstein, então Dá vem um cá, oi Frankenstein. Vem por aqui, ó. É, Gente, aqui. a gente tá tudo empilhado no meu escritório aqui. É, olha aqui o nosso Frankenstein que tá ali, tava comportado e esperando a sua Vamos hora de dar um oi? aparecer, né, cara? Olá. Vou dar um oi, assim, só para Vamos as pessoas tirar a verem máscara seu de rostinho. Frankenstein. Ah, Esse é o lindo Guilherme, da mãe. nosso filhotão, né, cara? E o Guilherme, acho que ele teve também, né, Gui, um bom desenvolvimento, assim, muito também pela tranquilidade na convivência, né? E isso é uma coisa que eu acho muito importante. A gente não tá livre, né, de ter aí algum contratempo, alguma coisa que venha a incomodar, vamos dizer assim, o dia a dia, né? Mas é bem isso que a gente estava falando, questão de gerenciamento de crise, né? A pessoa, quando tem inteligência emocional, que é o que se busca no dia a dia, mesmo tendo os problemas, as coisas acabam ficando um pouco mais leves. A minha teoria de vida é essa, que a gente deixe para resolver os problemas quando eles aparecerem, se eles aparecerem. Então, cara, deixar o marido viajar, né? O marido apoiar a esposa no que ela precisa fazer. A confiança é uma coisa que a gente constrói com o tempo. Ninguém tá livre de errar, mas também as pessoas são bem livres para consertar os seus erros, para conquistar a confiança das pessoas. É isso que eu acho que a gente faz todos os dias. Então hoje a ideia era a gente fazer a live no perfil do Flávio. No fim deu problema com a internet, deu problema com bateria, a gente acabou fazendo aqui, mas eu vou salvar para ele subir no perfil dele depois. A gente vai cortar de 15 em 15 minutos, que o Instagram só permite subir a cada 15, né? Então a gente faz essa divisão para poder subir no perfil dele também. Então sigam o perfil dele, a IK Motos é o perfil da nossa empresa, viagens, mototurismo, aluguel de motos de grandes cilindradas para apaixonados por motos. Para quem não sabe, eu também sou empresária, não só das minhas artes, da minha luta com o autismo, mas isso foi uma coisa que o Flávio me ajudou muito. Então, já que a gente está aqui no meu perfil, vamos fazer 2 encerramentos, tá? Que aí depois a gente corta lá no teu perfil. Vamos fazer um encerramento aqui pro meu. Qual é o recado que você tem para as famílias de autistas, para maridos que hoje são casados com mulheres autistas, que tem muitas? O que você viu em mim de diferença de quando você me conheceu para agora? Primeiramente eu vou, né, aquilo que eu sempre falo para a Kênia, né, as pessoas normais são muito chatas, né? Então o que eu vi na Kênia foi justamente isso, né, que ela não era, entre aspas, uma pessoa normal, ela é uma pessoa completamente especial, né, em todos os sentidos da palavra. Aquela mulher que eu bati o olho e disse, é com essa mulher que eu quero casar, né? E para as famílias dos autistas, eu diria a mesma coisa que diria, inclusive, para os nossos clientes, para as famílias que tem motociclista, para aqueles cara que de repente, eu sofri um acidente, não sei mais se eu vou viajar. Eu sempre digo, gente, Deus está no comando de tudo, né? E isso é uma coisa que a gente sempre conversa aqui em casa. Deus sabe o que faz. Quando ele, até em caso de acidente de moto, era para acontecer, bicho. Até em caso de pandemia, era para acontecer. O que é importante é a gente sempre aprender com tudo, a gente sempre tirar uma lição. Se você tem, por exemplo, e no teu perfil, um filho especial, você tem alguma coisa para aprender, você tem alguma coisa para crescer. É claro que ninguém queria sofrer, vamos dizer assim, com o autismo. Ninguém queria e ninguém quer sofrer com um acidente de moto. Mas quantos já sofreram? Quantos já passaram por isso? Quantos têm um filho especial? E isso não é o fim da vida, gente. Muito pelo contrário, pode ser só o começo. É verdade. E aí, pra completar aí agora pro teu perfil, né? Uma coisa que eu sempre digo, tem muita mulher
que tem medo, muita mulher, muito homem, muita pessoa que tem medo de moto por causa dos acidentes. Eu conheço a história de uma menina que ela morria de medo de moto. Era muito medo, era pânico, ela passava mal, ela tremia, ela enjoava, ela não podia assim ver uma moto passando. E ela conhecia uns amigos que tinham moto e todo mundo convidava ela para andar de moto. E ela nunca queria, porque ela dizia que era muito perigoso, que ela tinha uma sensação ruim. Um dia esses amigos se juntaram, foram até em frente à casa dela, se reuniram ali num círculo de amigos, a moto estacionada ali. E essa menina, né, foi pra ficar conversando com eles, ela se encostou na moto. Quando ela se encostou na moto, o pezinho da moto estava mal encaixado, o pezinho soltou, a moto caiu, ela deu de cabeça na guia e morreu na hora. Então, gente, pra morrer de moto, não precisa estar andando de moto, né? O que eu digo sempre é o destino de cada um. Eu me arrepia contando essa história, porque é uma história real. E é o que eu digo pra vocês sempre, gente, o medo paralisa. Não acreditem em qualquer notícia, em qualquer pessoa que diga pra vocês que o medo é um bom medidor. O medo saudável nos protege. Por exemplo, quando eu comecei a sentir, né, medo, por exemplo, quando eu tive meu filho, que eu achei mais perigoso andar de moto. Mas no sentido de achar perigoso por eu ter que estar aqui pra cuidar do meu filho. Que eu puder evitar, né, eu vou fazer. Mas medo de acidente... Mas vai voltar. Não tem. Vou voltar, com o tempo vou voltar, já voltei, né? Tava falando antes aí, já voltei pilotando algumas motos pequenas, né? A MT-03, quantas cilindradas tinha aquela moto? 320, era coisa pouca, né? Mas assim, a paixão tá aí e nunca abram mão das paixões de vocês, porque tudo que a gente vive hoje, a gente pode não viver amanhã. Tem que se cuidar, tem que se proteger, tem que pensar sim no futuro, com prudência, com os pés no chão, mas nunca deixando de viver. Então, meu recado é esse. Porque como a gente sempre fala, né, entre a gente, né? Eu vou falar e tu completa. Tá. Pra morrer... Basta estar vivo. É isso, gente. É isso aí, gente. Um beijo pra vocês, muito obrigada por terem assistido. O Edu tava mandando beijo pro Guilherme. E dá o teu recado aí, Guilherme. Manda um beijo. Bem, gente, se você gostou dessa live, deixa os seus comentários, que a gente vai estar aí com vocês. Tchau! Tchau! Amanhã, Tchau. conscientização do autismo, galera. Não perde aí a série de eventos que vai ter amanhã que eu vou participar. Eu vou Autismo mostrando pra Make. vocês. Autismo Make. Beijo. Tchau! A little stronger now.